Queria que primeiro de tudo, sim, o senhor começasse se apresentando à sua maneira. Quem é o Geraldo Canário? Bom, eu sou um cara hoje a caminho dos 77 anos e até me ocorre nesse momento dizer que a condição de jornalista parece ter nascido há 70 anos, porque aos 7 anos eu comecei a ter familiaridade com o jornalismo. Tinha um primo político, dono do jornal da cidade onde eu nasci, que foi em Lages, Santa Catarina, e ele me levava para a oficina do jornal e eu comecei a me encantar com aquele processo do fechamento da edição. É claro que era um jornal com importância para ele, porque era um jornal de um político, né? Mas as próprias o próprio ritmo, né, que eu observava lá, ele sempre me levava no dia do fechamento, no jornal semanal. Bom, vai daí que também tinha um gosto em visitar as emissoras de rádio da minha cidade. Eu era uma criança, mas tinha lá uma coleção de discos pequenos, de historinhas infantis, e eu levava para um programa de histórias infantis, era voluntário, que era comandado pelo vovô Armindo. Quem era o vovô Armindo? O Armindo Ranzolin, na verdade, um jovem que era lagiano, conterrâneo meu, que tinha um programa de histórias infantis aos sábados à tarde. E ali comecei a conviver também com rádio, porque eu era sempre muito bem recebido, ele me tratava muito bem, era bem mais idoso do que eu. E aí eu comecei a ter essa familiaridade e fui tomando gosto, né? Eu fiquei em Lages até os 11 anos, no dia seguinte eu completar 11 anos de idade, eu fui trazido para Porto Alegre para fazer o curso ginasial aqui, interno, no Colégio Champagnat, onde eu me rebelei também, acabei não sendo mais aceito no Colégio Champagnat, aí fui morar com outro irmão que já tinha chegado, etc. Bom, enfim, o que vem ao caso é que a partir do ginásio mesmo eu comecei a me envolver com jornalismo. Eu tenho registros de jornais que eu fiz na primeira série do ano ginasial, jornal mimeografado, jornal mural, acho que nem mimeógrafo tinha na época, mas jornal mural. Eu comecei a tomar muito gosto por isso e isso persistiu durante toda a minha formação do ensino fundamental, hoje chamado assim, depois do ensino médio, e na universidade também. Acabei, então, entrando, mas, por outro lado, eu tinha consciência, o profissional era regulamentado, eu tinha consciência da precariedade da condição profissional do jornalismo, e por muitas recomendações e também por um certo gosto, também comecei a fazer direito. Então, em 1967, eu faço vestibular para Direito na URGS, sou aprovado e faço vestibular para Jornalismo na PUC, que também sou aprovado. E inicio ali essa vida acadêmica nessas duas áreas, mas em seguida, já em 68, por esse envolvimento e também por buscar oportunidades, eu acabo sendo empregado na Zero Hora, que era ainda na sua sede original. Entrou como estagiário ainda? Entrei, na verdade nem tinha condição de estagiário, tinha uma espécie de repórter auxiliar e tal. Lembrando, nessa época, a Zero Hora era não dá para dizer muito claramente isso, uma sucessão da Última Hora. Né? A Última Hora era um jornal de esquerda, um jornal de apoio ao governo então existente, que era um governo de João Goulart, Brizola liderando o Rio Grande do Sul, etc. E aí houve o golpe militar de 64 e a primeira coisa que o governo militar fez foi censurar e fechar, inclusive, muitos jornais, entre os quais a Última Hora. E aí um empresário de outro segmento, também com as bênçãos do regime militar, assume as oficinas e a própria instalação na Rua 7 de Setembro, e assume de uma forma um pouco nebulosa, mas assume todo esse patrimônio físico, né? E ali lança um outro jornal com as mesmas características gráficas, mas um jornal
completamente o oposto do que era a última hora. E recebeu o nome de Zero Hora, né? E, claro, com uma linha editorial, um adesista lançado justamente, era um empresário, que nem era do segmento da imprensa, que fez toda essa história. O senhor trabalhou lá, então, praticamente desde o início, com Ari Carvalho. O Ari de Carvalho era o empresário, né? Bem lembrado, eu tinha esquecido o nome dele. Sim, eles precisavam, um pouco, o jornal nasce mesmo em 64 mesmo, final, início de 65, ou 68 eu estava lá. E estava na condição de estudante de jornalismo, mas ao mesmo tempo já de carteira assinada. Era interessante porque não havia ainda a regulamentação da profissão. Então eu tenho um registro de jornalista desde 18, 19 anos de idade, né? Desde exatamente 1968, ou seja, 19 anos de idade. E ali eu iniciei a carreira profissionalmente, né? Ainda na universidade. Mas daí o direito já ficou mais difícil de seguir, eu fui abandonando aos poucos o direito e seguindo o jornalismo. O direito o senhor não concluiu? Não, o direito eu não concluí. Gostou do jornalismo? Mas tenho muito gosto pelo direito, eu acho que teria me ajudado bastante, mas já não deu mais para conciliar, porque eu também tinha uma militância política na época. Como é que era lá na redação? O senhor trabalhou com o Colexa lá? Quem era eu o pessoal trabalhei do com o jornalismo? Colexa, sim, mas eu acho que com o Colexa foi um tempo depois, eu não me lembro bem, eu tenho a impressão que já foi. Não, eu trabalhei com o Colexa, na verdade, antes disso. O Colexa era repórter, um grande repórter, do Jornal do Brasil. E veja o que me aconteceu. Então, eu já vou chegar no Colexa, que aliás com muito prazer, com muito gosto. Eu fiquei na Zero Hora até continuei na Zero Hora, fazia pautas não comprometedoras, digamos assim, pautas locais, cobertura sobre o lixo, sobre o trânsito, fazia também uma coluna sobre casas, tipo casas de ensino, que era uma coluna do Correio do Povo, mas na Zero Hora tinha algo parecido, que era informações sobre o que havia ali. Mas tinha uma militância política já, que é uma militância que já vinha assim meio precocemente, desde 14, 15 anos de idade, alinhado mais com o campo progressista. E isso era um dilema na minha vida, porque tinha sempre esses conflitos. Mas trabalhei na Zero Hora, então, até enquanto estava no jornalismo, fiz outras questões ali também, cheguei a me envolver com produzir um jornal que era uma espécie de caderno B, que era encartado em 20 e tantos jornais do interior do estado, era patrocinado pela ADJORE, Associação dos Diretores de Jornais do Interior, que precisavam de um suplemento, de um caderno para captar a veiculação publicitária estadual, principalmente do governo estadual, etc. Então eu fazia um jornal de variedades, eu mesmo editava esse jornal, com 19 anos de idade, por aí, e comecei a ter familiaridade com a tecnologia recém-chegada, que era a tecnologia do offset. Então eu ia para a oficina, fechava o jornal e comecei a entender e conhecer mais do que os meus professores sobre essa tecnologia, por essa situação, por estar lá direto. Era em Novo Hamburgo, um jornal lá do Grupo Sinos, o NH, que foi o pioneiro, depois o Jornal do Comércio também foi o pioneiro na oficina offset. E com isso eu fui convidado para ser monitor da disciplina de técnica de jornal, e justamente por isso, porque já está com experiência de fechamento de jornal e nova tecnologia, etc. E tomei gosto também por isso. Tá? Eis que... Lá já estava vindo a vontade de lecionar já. Isso, já estava chegando essa vontade aí. Porque eu tenho a sensação, sempre tive isso de uma forma não muito, digamos, clara, mas era uma sensação de que seria difícil para o meu perfil de personalidade me preservar no mercado de jornalismo. Estava em plena ditadura, né? E achava que a universidade seria um campo também, o que era uma certa ilusão, já vou demonstrar isso, seria um campo que me daria, digamos assim, me deixaria mais à vontade e tal, e ao mesmo tempo conviver com o jornalismo. Fato é que eu seguia ali, fazia essas outras atividades, seguia na Zero Hora, mas em 1970, que foi o ano da minha formatura em jornalismo, eu participei de um concurso de reportagem para estudantes de jornalismo.
e tirei primeiro lugar. E esse concurso era promovido pelo Jornal do Brasil, que era um jornal, na época, conservador, etc., mas um jornal, digamos, um jornal sério, um jornal que era um jornal respeitável, digamos assim, apesar de posturas liberais, etc., mas palatável, né? E eu fiquei muito feliz, eu tirei primeiro lugar nesse concurso, e o prêmio era um estágio no Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro. Então, eu me formo em 1970, em dezembro de 70, e em janeiro de 71 eu estava no Rio de Janeiro fazendo estágio no Jornal do Brasil, estágio de um mês. Terminado o estágio, tem um convite para trabalhar no Jornal do Brasil, na sucursal de Porto Alegre, que era uma sucursal forte, onde trabalhava o Carlos Alberto Colexa. Então, ali que eu tive a familiaridade. Então, o Colexa eu trabalhei com ele depois em 0 hora, depois o Jornal do Brasil passou por crise e tal, mas são tempos depois. Mas a minha convivência com o Colexa foi exatamente ali no Jornal do Brasil, onde eu o conheci, ele... bom, e na condição de repórter foca, novato no Jornal do Brasil, a redação já era um pouco mais madura, digamos assim, sobrava as pautas mais complicadas. E já em fevereiro daquele mesmo ano, de 71, me mandam como correspondente internacional para o Uruguai para fazer lá uma cobertura do sequestro do cônsul brasileiro, Aloysio Gomide, sequestrado pelo grupo... O senhor estava com quantos anos? Eu estava com, 20, isso foi em 70, eu estava com 22 anos. Fazendo já cobertura internacional, 22. Já, né? Oi? Fazendo já cobertura internacional. Já. E ali foi. Depois teve outras coisas com o Jornal do Brasil. E aí, enfim, o Jornal do Brasil para mim foi uma escola muito interessante, porque o Jornal do Brasil também se ocupava com a formação do jornal. Tinha um caderno, aliás, eu tenho essa coleção, um dia posso até fazer uma destinação, né? É uma coleção de os cadernos de jornalismo do Jornal do Brasil. Eram livretos que já começavam, assim, ensaios sobre a área da comunicação, do jornalismo, etc., mesmo antes da regulamentação, né? E foi muito interessante isso. Bom, tá, e aí, então, esse é o início da minha carreira. E aí já também, isso em 71. Então, em 71 foi Jornal do Brasil, basicamente, muito envolvimento, muitas atividades e o início da minha projeção profissional, mas sempre na imprensa escrita. E aí, como é que foi assim? O senhor comentou um pouco assim por cima sobre fazer jornalismo na ditadura, e como é que o senhor viu assim o fim da ditadura? Daí já estava ingressando na Globo, foi um pouco antes disso, né? Não, a Globo o ingresso na Globo e trabalhar durante esse período aí do Brasil, após IA5 também, que deve ter sido pior ainda. Veja, embora eu estivesse bem, me sentindo bem no Jornal do Brasil, estávamos na ditadura, e ali também havia toda uma limitação, né, para o exercício profissional também, né, era mais, digamos, civilizada a relação, mas havia também a censura. E eu já tinha, como estudante, eu fui preso, fui detido em manifestações, acusado de ter botado fogo num jipe da Brigada Militar, quando na verdade foi a própria polícia que botou fogo num jipe velho lá e pegou lá 2, 3 estudantes, e isso marcou a minha vida profundamente, né? Não assim de uma forma traumática, não. Na verdade, não teve ali algumas agressões, digamos, tapa no ouvido e não sei o que, soco, essas coisas, mas nada tão grave quanto, nada muito grave quanto o que se conhece da ditadura. Eu diria que foram agressões leves, digamos assim, né? Mas que me trouxe bastante inconvenientes. Por exemplo, né? E aí era um tal de também ter que estar dando depoimento toda hora, e houve também uma certa pressão no Jornal do Brasil, porque eu fiquei sabendo depois, e eu acabei, não, sabe uma coisa, eu preciso ir para o exterior. E aí me habilitei a bolsas de estudo, a estágios no exterior e etc., durante o ano
E, para surpresa de muitos, eu pedi demissão do Jornal do Brasil, que era impensável na época, porque nesse meio tempo eu conseguia organizar para 72 um período na Europa, né? E aí consegui fazer um estágio na Deutsche Welle, na Alemanha, no departamento brasileiro da Deutsche Welle na Alemanha. Consegui uma bolsa de estudos, muito curiosa essa situação, que também me serviu muito na vida. Eu fui aluno do primeiro programa para graduados latino-americanos em médios informativos da Universidade de Navarra, na Espanha. É interessante observar que a Universidade de Navarra é uma província de muita influência basca, embora não faça parte do País Basco, né? Ela é contígua, ela é lindeira ao País Basco. Mas justamente pelas perseguições de Franco ao País Basco, muito basco migrou para Navarra, o Reino de Navarra, que também tinha uma certa alergia ao regime franquista, né? Que era o regime fascista da Espanha de então. Só que essa universidade estava de olho na América Latina, porque aqui na América Latina já começava a teologia da libertação, já a igreja próxima do povo, né? Os Frei Beto da vida, a igreja progressista. Isso causou muita preocupação ao Vaticano, extremamente conservador na época, e a igreja espanhola, que tinha muita ascendência sobre a igreja latino-americana. Preocupou muito com Chile, etc., Uruguai, Argentina e Brasil. Então, meus colegas eram todos jovens jornalistas da América Latina, com alguma projeção, e eu tinha a projeção do Jornal do Brasil, e eles nos levaram para lá para dar um banho, digamos, de convencimento para o campo da direita, do conservadorismo, etc. E é claro que eu fui um contestador, consegui ficar até o final do curso, lá 6 meses, lá numa bolsa muito boa, né? E aprendi muito o que era a igreja de então e o conflito político que se estabelecia nesse campo. Foi muito interessante. Essa universidade era patrocinada pela Opus Dei, que era uma organização, e existe ainda, muito influente no Vaticano, chamada Santa Máfia, apelidada de Santa Máfia. Tá? Era comandada por um fascista, um bispo fascista, chamado Dom Escrivá de Balaguer. Tá? E isso, eu percebi que isso teve, de fato, uma influência muito interessante em outros países e mesmo no Brasil. Colegas meus brasileiros que aderiram, que, enfim, se curvaram ao canto lá da sereia lá e aderiram a esse movimento. Eu já não foi o caso, eu já me rebelei, por pouco não sou afastado, enfim, me toleraram ficar lá um tempo. Quais eram as atividades lá que o senhor fazia? Era um curso na Espanha, era um curso ideológico, sobretudo, entende? De teorias políticas, a própria formação cristã e tinha técnicas também, que era, digamos, o pretexto. Tá? Então já traziam algumas questões sobre a nova televisão, sobre a questão da imprensa moderna, sobre a formação de redes, sobre, enfim, não de internet, mas de conexões, a história da imprensa europeia, abordavam muito, levavam conferencistas da primeira grandeza, inclusive o editor-chefe do jornal Le Monde, que era um jornal progressista, francês, e levaram editores e âncoras dos grandes telejornais, tinha muito dinheiro, e a bolsa era muito boa, passei muito bem. E de lá eu fui então fazer esse estágio, aí eu tinha me candidatado a uma bolsa na Thomson Foundation, no país de Gales, e eu fiquei de primeiro reserva, eu não fui o escolhido, era um grupo pequeno, e era uma bolsa que eu queria muito, porque era na Inglaterra, e aí estava vendo também uma outra visão interessante. Acabei esperando ser chamado, e enquanto não era chamado, e acabei não sendo chamado, eu resolvi morar em Londres e procurar algum trampo lá, né? E acabei conseguindo um emprego num clube de jazz, que nem sabia, era o mais famoso da Europa,
Então eu lavava copos de chopp lá durante um bom tempo, fiz boas amizades. Durante o dia eu estudava inglês numa escola pública, né? E durante a noite lavava copos, até 600 copos, mas ouvindo o jazz da melhor qualidade. Termino a bolsa e aí já também o dinheiro já estava chegando ao fim, né? Mas eu já estava com uma boa experiência em inglês e tal, tinha também estudado alemão durante um bom tempo e tal, já tinha passado pela Espanha, então já estava com uma formação assim de idiomas bastante razoável, né? Que me ajudou bastante depois. Aí eu voltei para o Brasil, isso em 73 eu voltei para o Brasil, e de cara apareceu um concurso para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso é uma outra história, eu não sei se eu sigo por aqui ou sigo por ali. Acho que a gente pode seguir nessa cronologia, que eu queria chegar nos inícios dos anos 80, que aí o senhor decolou, né? Aí muita coisa aconteceu em 80, sim, 81, 82, sim. Mas conclui sobre a URGS, senhor daí. Então, veja só, como eu falei, eu tive o gosto. Quando eu voltei em 73, a PUC logo me acolheu de volta, né? Aí já como funcionário da PUC, entende? Como professor da PUC. Não existia concurso nem nada, e eu tinha já toda essa experiência e essa vivência na Europa, e já era um jornalista, digamos, com alguma projeção. E aí fui logo chamado e fui professor lá, tive a oportunidade, eu considero isso uma coisa interessante, porque a PUC tinha o Jornal da PUC, e eu achei muito oficialesco isso. Aí propus, e foi aceito, a troca do nome e da proposta editorial do Jornal da PUC para o Jornal Experiência, que eu acho que existe até hoje, não sei, mas pelo menos durante muito tempo era o Jornal Escola da PUC. Eu me envolvi com o Jornal Escola, justamente por toda a experiência que tive também em jornalismo gráfico, e fui professor também lá de outras áreas, etc. Aí veio o concurso em 73 na URGS, eu me candidatei, não havia a exigência de doutorado, de mestrado, né? Nem existia isso, existia muito precariamente no Brasil, e eu tirei primeiro lugar nesse concurso, e era uma vaga só. Isso foi em julho de 73. Como havia falta de professores, eu fui chamado imediatamente, embora com pendências de documento. Como eu falei, eu tinha registro no DOPS, e na época se exigia o atestado de bons antecedentes ideológicos, emitido pelo DOPS. E aí é que está o Busiris, né? E eu era o professor, constante, presente, sempre, com turmas formais, mas com a não recebia, porque não estava formalizado, mas estava com o convite da direção lá, assumi as turmas, não tinha professor, assumi até a 1ª hora. Quando foi no dia da aplicação das provas finais, fui impedido de entrar no prédio da Fabico. Me proibiram entrar no prédio, pela segurança. Não, você, por ordem da direção e da reitoria, você está impedido de entrar aqui. Sem ter recebido um tostão, mas com bastante solidariedade dos colegas, jornalistas, dos professores, alunos, etc. Mas não teve jeito, não houve jeito, não consegui o atestado. Usei carta do bispo, usei carta do diretor da RBS, não houve jeito, né? Fui cassado, fui cancelado como professor, segui como professor da PUC, etc. E aí eu disse, bom, mas aí que o professor só da PUC, então aí começaram a abrir outros campos para mim aí, e eu fui trabalhando como jornalista, segui um tempo como professor lá da PUC também, mas aí mergulhei no jornalismo mesmo. E aí começou o ambiente do declínio da ditadura, né? E nele eu me engajei como profissional, como militante também, como palestrante, etc. Então chegamos aí no final de 73, né? E aí vem 74. Eu não me lembro qual foi o emprego que eu tive, mas eu tive muito emprego. Mas 74, sim, 74 eu acho que eu voltei. Eu tive um período que atendi muito revistas, era um esplendor antes do. Eu fui repórter, eu fui o último repórter
no Rio Grande do Sul, o último correspondente da revista O Cruzeiro, que era a grande revista dos anos 50, 60, 70, uma revista gráfica, que era o carro-chefe do grupo associado de Chateaubriand. Né? Mas já estava em declínio a revista O Cruzeiro, mas eu cheguei a publicar várias reportagens aqui, regionais aqui. Em seguida eu fui chamado pela Manchete, porque com o declínio da Cruzeiro a Manchete começou a ter, digamos, uma expressão maior. E o Grupo Manchete, o Grupo Bloch, o empresário Adolfo Bloch, também muito alinhado com o regime militar, né? Mas era uma revista que me podia fazer coisas de variedade, olha o vinho do Rio Grande do Sul, a paisagem, não sei o que, etc. E aí fui sobrevivendo e fui me familiarizando com o campo da revista também, que eu também acabei me envolvendo bastante. Isso tudo daqui direto do Rio Grande do Sul? Eu já na condição de 70 e poucos por ali, depois do eu já fazia reportagens internacionais, aqui na América Latina. Em 72 mesmo, quando eu estava na Europa, foi a Olimpíada de Munique, e eu cheguei a fazer algumas coisas lá na Olimpíada de Munique, e 70... sim! Não, depois eu voltei para a Europa. Isso, eu fiquei um tempo nas revistas, aí voltei para a Europa, porque eu fiz um outro projeto, estava difícil aqui, fiz um outro projeto, e fui para a Europa. Em 74, 75, eu voltei para a Europa, e aí eu fiz em 75, eu estava fazendo um outro curso lá na Espanha, e mandava matérias, mas da Espanha era muito difícil, eu mandava coisas de futebol, essas coisas assim, e política não era, que era o regime franquista. E eis que Franco adoece. Francisco Franco, o ditador, o último grande fascista lá da Europa Ocidental, já tinha Salazar, já tinha ido para a banha no Portugal, Hitler também, Mussolini, etc. Restava o Franco. Caudilho de Espanha por la gracia de Dios, com toda a vinculação com a Igreja Católica e etc. E eis que Franco adoece. Estou na área. Só que era difícil, você não tinha informação. Franco no hospital, e a única informação que saía era na Rádio Nacional de Espanha, era a única, e era, eu vou reproduzir, ipsis literis, pontos et vírgulas. Noticias de Radio Nacional de España. Como hemos dado cuenta en nuestro boletín anterior, el estado de salud del generalísimo Francisco Franco sigue sin alteración. Firmado el equipo médico habitual. Isso era todo dia, era a única informação que saía. Notícias de Radio Nacional de Espanha. E nada mais. Estava no hospital, agonizante, ninguém. Era isso. Né? Até surgiram alguns tistes, algumas piadas lá, que notícias de Rádio Nacional da Espanha, isso já era, digamos assim, uma brincadeira. El equipo médico habitual cumple con dolor la obligación de comunicar que hoy a las 3 de la tarde se murió el generalísimo Francisco Franco. Se murió, não, el generalísimo Francisco Franco cumple con dolor la obligación de comunicar que hoje, às 3 da tarde, se murió o equipo médico habitual. Eu estava invertendo ali, era uma piada, na verdade, que rolou na Espanha. Esse é título Mas, assim, havia um sentimento antifranquista já muito latente em toda a Espanha, entende? Só que era um regime de força, dos mais cruéis. Né? E eis que eu estou lá, até mandava algumas informações, mas reproduzia a Rádio Nacional de Espanha, algumas manifestações lá, do que dava para mandar, para a Rádio Gaúcha fazia isso, fazia também, para o próprio Jornal do Brasil fazia, e como freelancer. E eis que estou saindo de um metrô, na estação de metrô, eu vejo um casal de brasileiros
discutindo na saída do metrô, na escada rolante, eu subindo. Não, mas eu disse que é por ali, não, é por aqui e tal. E aí eu já tinha morado na Espanha, já estava um bom tempo lá. Eu posso ajudá-lo? Eu sou brasileiro, não sei o que e tal. Resulta que aí ajudei, eu fui lá tomar um café. Mas quando ele me disse que era médico fazendo estágio no hospital do Franco, um dos membros da equipe médica do Franco era o tutor dele, é com esse que eu tenho que conversar. O café se alongou, fiz uma boa amizade, ajudei muito ele, não pedi nada, e lá pelas tantas, escuta, como é que está o Franco? E aí eu comecei a mandar notícias, matérias exclusivas, que era Furo Internacional. O Jornal do Brasil tinha uma agência que acabava mandando essa notícia para o mundo, né? Porque era uma informação que ninguém tinha, né? E o que é que acontece? Lá pelas tantas assinam uma matéria, coisa que eu não queria. E aí começou uma perseguição a mim na Espanha. Né? E a ele, e ao médico também. Né? Porque eu não citava a fonte, mas aí a inteligência lá conseguiu identificar, etc. E tal. E eu tive que ficar fugido lá um tempo. Eu peguei uma cobertura lá uma pessoa amiga na embaixada, que me botou na Casa do Brasil lá, e etc. E ele também mudou de endereço, etc. E ele tinha comprado um carro irregular lá na Espanha, um carro da Alemanha Oriental, um Trabant, que a placa era da Holanda. Ele precisava se desfazer do carro, porque já estava querendo voltar para o Brasil, né? Era um médico da Paraíba, né? O Hugo Guimarães, falecido há pouco tempo, e a Maria Arminda, a esposa dele, que nos tornamos grandes amigos, e ele precisava se desfazer do carro, mas não falava uma palavra em espanhol, muito menos de outros idiomas, e eu me prontifiquei a ajudá-los, né? Para ver como é as coisas, né? Se o senhor tivesse passado reto na estação do metrô, não tinha toda essa história. Não tinha toda essa história. O resumo da história, tivemos que sair fugidos da Espanha, e isso foi, a morte do Franco foi em novembro, né? Esse vazamento da matéria assinada foi assim, já sobre a morte do Franco mesmo, ali, já é iminente a morte do Franco. E eu tive que ficar até 31 de dezembro na Espanha, escondido, e eles também, e saímos dia 31 de dezembro da Espanha, calculando que no final do ano a coisa estaria melhor para atravessar a fronteira com um carro irregular, e foi o que aconteceu. Saímos pela fronteira de Irún, lá... Saíram juntos no carro? Hein? Saíram vocês três juntos? Os três no carro, um carro irregular, e entramos em Biarritz, e aí comemoramos com champanhe francês e tal a fuga da Espanha, e eu fui até a Holanda com eles, resolvi o problema do carro deles e fui para a Inglaterra. Tá? E aí, então, isso me deu uma projeção muito interessante. E como é que ficou a situação do senhor na Espanha depois? Não, da Espanha, depois a Espanha entrou no regime democrático, eu voltei, eu tenho um filho que mora na Espanha, é adido na Espanha, então voltei várias vezes para a Espanha, fiz a cobertura da Olimpíada de Barcelona, fiz Conferência Internacional de Paz lá, árabes e judeus, fiz diversas coberturas na Espanha, Exposição Mundial de Sevilha, aniversário da Xuxa, uma época eu estava lá também, estava fazendo o maior sucesso na Europa, e aí fiz uma matéria para a Globo lá, aí eu trabalhei para a Globo. Como é que foi a entrada do senhor na Globo? Como contratado? Aí eu já estava, aí veja, isso que aconteceu na morte do Franco foi em 75, né? Quando eu voltei para cá, já a RBS já me contratou, já tinha até trabalhado para eles, aí já comecei a trabalhar na RBS também, um tempo depois, entre revistas e jornais e tal, e caçado na universidade, ou cancelado na universidade. E aí, da minha relação com a RBS, a Globo, naquele momento, faz o que eles chamaram de repórteres nacionais. Tinham 5 repórteres na rede, em diferentes áreas do país, e aí botaram um repórter mais, fazia as pautas locais, mas também fazia para a Globo, em Porto Alegre, na Bahia, que era o Hermano Henning, no Nordeste, que era o Francisco José, aí o Pedro Rogério na Amazônia, Nascimento em São Paulo, alguma coisa assim.
E a Globo também me ajudou. E aí o Jornal do Almoço deixou de ser um programa de receitas, um programa feminino, com a Célia Ribeiro, e incluiu o jornalismo. E aí eu tinha a guarda dos filhos pequenos, né, que eu me separei, eu precisei ficar mais cativo em Porto Alegre. Eu expliquei isso para a empresa, que já não podia viajar, e me botaram de primeiro âncora da nova fase do Jornal do Almoço. Eu fui o primeiro âncora do Jornal do Almoço com jornalismo, né? E como âncora, como apresentador, a Globo acabou me levando também para fazer férias no Bom Dia Brasil, em Brasília, e Jornal da Noite, e lá no Rio também, que outra vez também, mas nunca no Jornal Nacional. Fiz Bom Dia São Paulo também. O senhor oficialmente, então, foi o primeiro âncora do Jornal do Almoço? Eu fui o primeiro âncora do Jornal do Almoço na fase em que incluía o jornalismo. Porque até então era um jornal de variedades, um jornal conduzido pela Célia Ribeiro e tal. E aí nós chegando ali nos anos 80, aí começou uma série de coberturas importantes internacionais, e então começou a ir para Nova York. Sim. Veja, estava ali, latente também, já havia começado um processo de distensão política no Brasil, mas ainda a América Latina estava complicado também, né? Chile, Uruguai, Argentina. Aí houve, ainda nos anos 70, por aí, houve o sequestro do casal do Lilian Celiberti e Universindo Dias, um casal de tupamaros uruguaios que foram sequestrados em Porto Alegre, com a participação da polícia aqui, do DOPS daqui. Foram sequestrados aqui, foram levados para o Uruguai, ficaram presos lá. E como foi um sequestro irregular, uma prisão irregular no Uruguai, e começava assim já uma distensão política no Brasil, aí houve toda uma campanha, a própria imprensa se engajou e tal, a própria Globo se interessou, porque a Globo estava ali num processo de se higienizar. E eu vou fazer questão de voltar a essa questão, porque isso é o meu trabalho acadêmico, a minha tese de doutorado. E aí, então eu comecei a fazer muito Uruguai e Argentina. Teve também ali algumas coisas interessantes, também falando de sequestro. Sequestraram no Brasil, mercenários ingleses sequestraram no Brasil um cara que tinha fugido da prisão na Inglaterra e era um dos famosos, um dos assaltantes do trem pagador. Essa história que o senhor contasse também. E aí ele fugiu para o Brasil. E aqui teve um filho que se tornou célebre, o Ronald Biggs. O Ronald Biggs. O filho era do Balão Mágico, o filho, era superstar da Globo, etc. E o Biggs era um cara muito popular e tal. E eu estava nos Estados Unidos nessa época, no escritório da Globo, porque eu fui chamado algumas vezes para cobrir férias do escritório da Globo, férias do Lucas Mendes, do Hélio Costa, do Sérgio Mota Mello e tal. Então era o regra 3 ali, digamos, né? E aí surgiram algumas fatos. Por exemplo, o atentado ao Reagan, foi eu que cobri. Foi antes ou depois do Biggs? Eu acho que o Reagan foi antes, eu acho que o Biggs foi depois, eu não me lembro bem disso. Aí o senhor que cobriu o atentado, que tem aquelas fotos famosas, né, do Ronald Reagan, quando tentativa de homicídio, né? Sim. Atentado contra ele. Sim. O senhor estava nessa cobertura aí? Eu estava, sim, aí eu fui a Barbados. Ele foi levado para Barbados de barco, de lancha, pelos mercenários ingleses que sequestraram ele no Rio de Janeiro. Levaram ele para Barbados. Esse aí do Biggs ainda. Hein? Achei que o senhor estava falando do Ronald Reagan. De quem? Do Reagan, né? Do presidente. Do Ronald Reagan. Ele sofreu uma tentativa de homicídio. Sim, né? O Ronald Reagan, eu estava na Globo, mas eu não tive nenhum protagonismo maior, eu fiz uma cobertura convencional. Quem fez uma história importante no atentado ao Reagan foi o Sebastião Salgado, grande fotógrafo. Ele estava por acaso ali, ele fez essa cobertura, fez fotos muito importantes e ele se consagra a partir dali. O Sebastião Salgado tem esse vínculo com esse atentado, o Ronald Reagan, e daí ele se projeta. E é interessante. Aí eu já não me lembro bem da história, mas é uma história interessante de pesquisar, bem boa essa história. A do Biggs, para a gente deixar mais claro, então, ele era britânico, né?
E ele fez parte de um assalto lá. No trem pagador, o trem postal, assim, que era o trem que levava o dinheiro E aí ele deu um jeito e fugiu aqui pro Brasil, Fugiu se estabeleceu aqui. Foi uma fuga espetacular. E aí foi sequestrado aqui no Brasil por mercenários. Mercenários ingleses que queriam levar ele extraditar para lá. A soldo, né? Remunerados lá pelo governo britânico para levar de volta para a prisão. E aí, só que por algum motivo ele foi parar em Barbados. Foi parar em Barbados porque não tinha autonomia, o barco dos sequestradores não tinha autonomia para chegar até a Inglaterra. E eu estava em Nova York nessa época e a Globo me mandou para Barbados. Então eu cobri lá até que houve lá uma questão judicial e o Brasil exigiu o retorno para cá, porque não havia tratado de extradição, etc. E o Biggs voltou para o Brasil e o Biggs até lá pelas tantas se entregou voluntariamente para a Inglaterra, ficou preso um tempo, depois ficou doente, foi solto e morreu lá na Inglaterra. São experiências e tal. A história do Reagan, os dois são Ronalds, né? O Ronald Reagan e o Ronald Biggs. E a história foi... As duas foram no ano de 81, né? As duas sim, acho que sim. As duas foram em 81. Vou conferir aqui agora. E em 82 teve o famoso episódio das Malvinas. Aí é que nós chegamos num ponto bem Esse importante. Esse aí também foi uma história interessante. Foi a minha cobertura de guerra. Tudo próximo. A minha cobertura de guerra, tirando essas questões, as guerras urbanas, de guerrilha urbana, etc., guerra, assim, digamos, no conceito de guerra mais tradicional, a única que eu efetivamente tive alguma participação, foi muito curiosa essa minha participação, foi a Guerra das Malvinas. Pelo fato de ser o repórter nacional da Globo e estar em Porto Alegre, né, que tinha uma conexão muito fácil com Buenos Aires, a ocupação, o que aconteceu? Esse arquipélago das Malvinas, né, no extremo meridional aí do Atlântico, é uma das possessões, eu acho que é a possessão mais meridional da Inglaterra, tenho a impressão, eram ali esses arquipélagos, Ilhas Geórgia, Ilhas Malvinas, etc., na costa da Argentina, mas a 600 e tantos quilômetros em linha reta da extremidade do território argentino. E era um território sem grande importância, aliás, sem nenhuma importância econômica. Tem lá a exploração de um tipo de camarão, crio e tal, uma população pequena, acho que nem 1.000 habitantes, eu não me lembro mais desse detalhe, mas a Argentina já vivia, estamos falando de 82, o processo do declínio das ditaduras latino-americanas já ocorria. O Brasil, em 79, já tinha feito uma eleição direta, né, que é um outro episódio que eu cobri bem, que foi a eleição do Collor, e aí eu tenho algumas explicações algumas considerações importantes. Mas voltando a Malvinas, eu fui o primeiro, tenho a impressão que eu fui até pela essa proximidade, a ocupação foi no dia 2 de abril, de manhã cedo, os argentinos tinham que ter um pretexto para unir o país. O governo militar argentino, general Galtieri, né, os milicos já estavam sob uma crítica bastante severa, e aí encontraram esse pretexto, né, que era uma contenda antiguíssima da Argentina, porque a Argentina nunca reconheceu o domínio dos ingleses sobre o território do arquipélago das Malvinas, e aí eles resolveram, então, bom, vamos unir esse país, vamos lá com tudo, e foram lá e amanheceram tomaram o arquipélago, acreditando que a Inglaterra não ia querer se deslocar até o fim do mundo para retomar, não é? Até porque não tinha importância econômica, apesar de a Inglaterra ser, né, segundo Castro Alves, o navio que Deus na Mancha ancorou, ou seja, as possessões e a marinha, é uma questão de honra para o inglês, a marinha inglesa, o poder naval inglês, né? E vieram, né? Apesar dos argentinos apostavam que não vinha. E eu fui o primeiro a chegar lá, eu fui no mesmo dia. Bem importante, não, o senhor foi o primeiro repórter a estar lá na região. Acho que fui, eu não tenho certeza disso, mas repórter internacional. Porque assim, o que aconteceu? Isso foi de manhã, 1h da tarde tinha um voo para Buenos Aires, eu peguei esse mesmo voo, estava sempre pronto para essas emergências. Fui e a Globo tinha um produtor lá em Buenos Aires chamado Naum Velhanovski, que é um argentino muito hábil como produtor. A Globo não tinha repórter lá, mas tinha um produtor. A Globo era muito rica
E esse produtor tinha os camarógrafos lá, os cinegrafistas próprios. Tal. Eu chego no aeroporto, já está o cinegrafista, já está o produtor me esperando e já aguardando a chegada de um hidroavião que a Globo tinha contratado em Miami, né, e que estava se dirigindo a Buenos Aires para me levar para as ilhas. Né? A Globo tinha esse poder, era impressionante. Bom, mas só que não havia tempo ainda de chegada do hidroavião, mas eu já estava pronto para ir. E daí cheguei lá no aeroporto mesmo, já mandei a primeira matéria, uma entrada ao vivo para o Jornal Nacional, falando um pouco, já com informações do próprio Naum, nem minhas. Eu cheguei lá na praça, lá à frente dele, já fiz uma passagem só para marcar presença, a Globo está aqui, etc. Né? E aí no dia seguinte, pô, nada de imagens. O que é que tinha no arquipélago? Tinha no arquipélago as forças argentinas com um oficial jornalista deles, um jornalista militar, né, que, a exemplo do Franco, mandava a informação que bem interessasse. E os ingleses não tinham chegado ainda. Quando os ingleses... e eu cheguei lá pelo fato da Argentina ter tomado as Malvinas, o peso argentino se valoriza, o dólar, né, sobe vigorosamente e a diária do repórter em dólar. E eu chego lá e digo, olha, Alice Maria, que era chefe, está complicado jantar aqui uma carne aqui na Argentina, vamos ter que aumentar essa diária. E aumentava. E a cada vez, enquanto os ingleses não chegavam, a minha diária aumentava. Tá? Porque o dólar ia aumentando e tal. Até que os ingleses decidiram voltar, invadir. E aí o dólar começou a baixar. Né? Já estava vindo os navios. Já estava, é o maior porta-aviões do mundo. E aí como é que estava, o senhor que estava circulando ali na Argentina, Buenos Aires, como é que estava o clima ali da pessoal? Sim, era de uma euforia e de um descrédito na reação da Inglaterra. Quando a Inglaterra decide, foi uma preocupação só, e aí não, e eles vêm, não, mas não vão tomar, não, tal, e vieram invadir e tomaram as ilhas, né? Foi um conflito que durou, no total, acho que uns 50 dias, menos que isso, eu não me lembro, e os argentinos levaram uma tunda, né? Foram humilhados, morreram aproximadamente 1000 combatentes, dos quais 2/3 argentinos, 1/3 ingleses, né? Uma que outra morte civil, mas também foi acidentalmente, né? Enfim, nada importante. O que acontece é o seguinte, e aí a informação? Os ingleses levaram um jornalista oficial para a Inglaterra e os argentinos tinham um oficial jornalista lá. E aí, né, reproduzindo o grande refrão do tema, numa guerra a primeira vítima é verdade, né? E foi o que aconteceu lá. Não tínhamos a verdade. E eis que... Vou fazer um parêntese para uma frase do senhor mesmo durante as coberturas. A disputa não era apenas militar, mas também midiática, com forte uso de propaganda por ambos os lados. Forte uso... Não, sim! A propaganda argentina institucional era da união, do nacionalismo, do patriotismo, precisamos da aderência do povo, e o povo respondia. Porque essa é uma questão de honra dos argentinos, questão da soberania, questão não sei o quê. E eles tomaram a mídia inteira, mas total, né? A mídia privada também, fez toda a campanha e os mais críticos não tinham espaço sequer para se manifestar, de nenhuma maneira. Você seria um traidor da pátria se manifestasse contra a presença dos argentinos lá. E aí, sim, aí aconteceu a tragédia, e aí veio. Mas enquanto isso, e isso é bem interessante que eu vou contar, os ingleses dominando perfeitamente, e aí qual era a informação que vinha? A informação mentirosa do correspondente argentino lá, sem possibilidade nenhuma de nenhum outro jornalista pisar na ilha. Alguns argentinos, soldados argentinos, começaram a fazer filmes, imagens da situação lá, dos combates, inclusive das derrotas que estavam tendo. Essas imagens foram compradas
por esse grande produtor da Globo, lá, não Willianovski, que vendeu para a Globo. Que vendeu não, a Globo comprou, pagou um dinheirão por isso, mas também não teve prejuízo, porque foram imagens exclusivas que foram para o mundo inteiro. E eu narrei algumas dessas imagens, tá? Deve estar na internet, alguma coisa tem. Tá? E eram imagens exclusivas. Tá? Então houve um vazamento já naquele momento ali de uma informação, assim como houve lá na Espanha, digamos assim, sempre tem um jeitinho que acaba vazando alguma coisa e alguma coisa... E eu tive a oportunidade de me envolver com isso, embora sem o protagonismo da conquista da imagem, eu só fui o senhor gravava as passagens em Buenos Aires e as imagens que a Globo passava no jornal dizendo ser, estando lá, na verdade foram compradas dos militares. Mas a Globo não escondia que... Não dizia que foram compradas. Imagens obtidas com exclusividade, tá? Não chegava a dizer isso. Mas aí os militares já estavam humilhados, o governo já estava por baixo, a população deprimida. Foi tudo muito rápido, né? Foi tudo muito rápido, foi tudo muito rápido. E aí caiu a ditadura, né? Mas antes de cair, porque também teve um processo lá até cair efetivamente a ditadura, mas eu diria que o fracasso das Malvinas foi, né, Nenhum repórter de forma alguma conseguiu acessar o fronte da guerra, nem você cuidou do avião, não rolou? Não. Eu consegui até a Bahia Blanca, onde chegavam os corpos dos argentinos. Essa reportagem eu fiz para a Globo também. E o repórter da Globo em Londres era o Ricardo Pereira, querido, grande repórter, que foi às Malvinas depois, ele era correspondente na Inglaterra, foi às Malvinas depois e encontrou lá um caderninho de um militante, de um militar, um diário de um militar inglês que sobreviveu. E aí, uma das últimas reportagens do Ricardo Pereira, que morreu, então, foi voltar às Malvinas junto com esse militar, e foi uma reportagem emocionante que o Fantástico deu, etc. Mas isso já não teve nenhuma participação minha, etc. Então, a minha cobertura de guerra foi o seguinte, se é que eu fui correspondente, foi uma cobertura de gravata, no melhor hotel de Buenos Aires, uma diária maravilhosa, principalmente a partir da derrocada argentina, porque o dólar caiu, mas o peso caiu de novo e a minha diária ficou nos dólares. Quer dizer, o senhor estava torcendo por quem, então, no conflito? O senhor estava torcendo por quem? Não estava torcendo para ninguém, eu estava torcendo para a cobertura. Mas, na verdade, é claro, eu sou um pacifista, né? Não podia ser diferente. A guerra era um horror. Mas, para mim, essa guerra é uma brincadeira de mau gosto, digamos assim, mas para mim foi uma delícia de guerra. Eu comi nos melhores restaurantes depois e tal, e não ouvi nenhum tiro. Né? E tive o status de correspondente de guerra de terno e gravata num hotel 5 estrelas. Quer dizer, a minha experiência de guerra é essa. Eu queria até comentar com o senhor, né, porque é uma cobertura de fato muito lembrada, né, uma cobertura assim que, se pesquisar pelo senhor, quem é o jornalista Geraldo Canalha, é a primeira cobertura que aparece, né, que foi marcante na carreira. E se ela mudou alguma coisa na carreira, na sua vida, seja acadêmica, profissional, que ela agregou ou não? Toda essa experiência me agregou muito na minha carreira acadêmica. Né? Mas, assim, eu tive muita experiência aqui, por exemplo, Chile, né? Eu acabei sendo expulso do Chile, do Uruguai, da Argentina, eu fui expulso de tudo isso, assim como da Espanha. Entende? Sempre acabei sendo... Hoje eu volto com a maior tranquilidade, já voltei a todos esses países sem nenhum problema. Mas é que isso você tem que fazer, se você quer ser jornalista, você não tem que ser herói, você não tem que se apresentar, se expor, entende? Não, mas às vezes são contingências que você nem mesmo correndo o risco, você consegue fazer algumas coisas. Né? O risco que eu corri na Espanha, ser expulso. De fato, acabei saindo na marra, sim, mas estava perseguido. No Chile, por exemplo, eu fui botado dentro do avião para voltar.
Na verdade, não corria risco de vida. O que aconteceu nessas detenções? No Chile foi o seguinte, houve lá uma rebelião contra o Pinochet, Pinochet já estava num processo de desgaste da ditadura chilena, e a igreja latino-americana desta época era uma igreja progressista e foi importantíssimo no quadro da democratização da América Latina inteira. No Chile, a teologia da libertação e outros movimentos da igreja progressista, e no Chile tinha uma igreja progressista importante, tinha uma igreja reacionária fortíssima também, mas tinha uma igreja progressista no Chile importante. E aí lá pelas tantas houve lá uma ação da repressão argentina, e mata um padre francês, progressista, padre Harlan. Eu faço essa cobertura, consigo emplacar na Globo isso, a Globo dá, porque a Globo estava num movimento já de se higienizar. Então ela fazia questão de dar as questões fora do país, tá? Quanto pior estava o mundo, né? Veja o Brasil, tem até uma frase do Médici, importante nesse período, que diz, veja as conturbações no resto do mundo, enquanto isso o Brasil é uma parte, que nada, era repressão, mas o Brasil era campeão do mundo de futebol, etc, etc. Tem uma frase famosa do Médici sobre isso. Bom, e aí na França eu estou um pouco esquecido desse episódio, mas enfim, os militares lá não gostaram, me botaram dentro do avião. Um avião, primeiro voo para o Brasil, me botaram, me levaram, braço. No Chile, no caso, né? O senhor tá falando? Hein? No Chile. No Chile, Santiago. Eu tinha dito França. O padre era francês. O padre era francês. O padre Jarlan era francês. Do que eu me lembro, assim, tive outras coberturas. E no Uruguai assim, também detido? Uruguai também, não, Uruguai eu não... tive que dar depoimento e fiquei proibido de voltar ao Uruguai, mas isso também já era um estertor da ditadura lá. Porque aí teve também o episódio de uma brasileira chamada Flávia Schilling. Foi ali nesse período 79, 80, alguma coisa. A Flávia Schilling era uma militante... ela morava no Uruguai, brasileira, morava no Uruguai, porque o pai dela era um brisolista, um assessor do Brizola, e foi pro exílio, assim como o Brizola foi pro exílio. O senhor entrevistou o Brizola, não? Oi? O senhor entrevistou o Brizola? O Brizola tem histórias boas do Brizola, inclusive uma entrevista famosa em Nova York. Com depois assim que o senhor terminar essa... Eu vou terminar do Flávia Schilling. A Flávia Schilling, eu sei, uma jovem militante, ela... foi para o Uruguai, na companhia do pai, era uma criança quando foi para o Uruguai, e lá no Uruguai se envolveu com a militância política e integrou o grupo Tupamaros, e teve uma militância armada, e acabou sendo presa no Uruguai. Uma brasileira presa no Uruguai, filha de um assessor, um professor universitário. Ela mesma, Flávia Schilling, hoje deve ter uns 70 e tantos anos, é uma pesquisadora, uma grande entrevista com ela. Mas não aqui em Porto Alegre, acho que em São Paulo. Assim como a Lilian Celiberti também é uma professora importante, deve estar nessa faixa de idade a minha, 75 anos, pesquisadoras, doutoras, ambas. Você pode dar uma boa sugestão de pauta. E aí ela foi sequestrada junto com outros tupamaros, mas como era uma brasileira e o clima no Brasil já estava de redemocratização, já estamos falando dos anos 80, aí houve toda uma campanha aqui, inclusive da mídia, para a libertação da Flávia Schilling. Mesmo assim, ela ficou 6 anos na prisão do Uruguai. E foi libertada e eu estava lá, e eu fiz essa cobertura e tal, etc. Bom, aí sobre Brizola, já que... Só antes eu tinha uma pergunta para o senhor. Nessas... o senhor foi em muitos assim, países com regimes ditatoriais e coisa. Sim. Não dava medo de trabalhar? Por exemplo, eu não sei como que eu reagiria sabendo que eu estou foragido na Espanha. Ou fazendo uma cobertura num país que tem uma ditadura. Como é que é? Na verdade, eu não estava formalizado como jornalista na Espanha. Eu nunca quis fazer isso. A não ser depois que eu voltei, lá em 90, 91. Eu fiz um projeto para a Globo, fiquei em 91, 92 na Espanha, como correspondente da Globo lá.
Mas daí já era outra história, entende? E aí eu fiquei, enfim... Mas não dava medo, assim, de atuar? Não, mas né, nesse período lá da ditadura, mas dava medo do Brasil também, né? Tive vários problemas aqui também. O problema é o seguinte, tudo tem que ser muito calculado, você não pode se expor muito, né? Tem coisas que são impraticáveis. Né? Mas muitas vezes o veículo para o qual você trabalha te dá uma certa proteção. Tá? Então já não é... Mesmo assim também a truculência também atropela isso também, do próprio veículo. Vários casos aconteceram. Né? Tem vários registros disso. Como é que eu vou dizer o seguinte? Eu sempre me cuidei. Tá? Eu sempre me cuidei, mas achava que você não pode... Você tem que ser cauteloso, você tem que ser cuidadoso, mas é o teu ofício, entende? Eu não estou lá para ser herói, para ser não sei o quê, não. Não se deve. O importante é que o resultado do trabalho que você vai ter que apresentar. Tá? Se isso significa risco de vida, bom, não faça. Eu entendo assim. Tá? Vai até um certo ponto, até onde dá. Tá? E claro que não foi fácil sempre, mas assim, muitas dessas coberturas mais tradicionais tinham vários jornalistas juntos. Já era meio diferente você tratar com um só. Tá? Mas também eu diria que a dificuldade maior até não era nem exatamente essa, era com o próprio empregador. Eu tive vários problemas com o empregador, fui demitido várias vezes, mas sempre consegui sobreviver no mercado, sempre tive algumas aberturas. Eu fui, não sei se... Tem um caso da Globo que eu acho, do Brizola, que eu acho... Depois a gente até pode voltar a essa questão. O senhor entrevistou ele no exílio, aqui no Rio Grande do Sul? Eu tive uma entrevista com ele no Uruguai, um pouco antes de ele ser... mas foi uma entrevista breve no Uruguai, nem me lembro para quem. Mas aí o Brizola acabou sendo, aspas, expulso do Uruguai. Mas foi uma expulsão meio negociada, porque estava sendo inconveniente o Brizola ficar. E, ao mesmo tempo, não havia ainda clima para ele chegar no Brasil. E veja só, o Carter, Jimmy Carter, presidente dos Estados Unidos, intercede nesse processo e acaba convidando o Brizola para ir para os Estados Unidos. Olha só como são as coisas. E o Carter... que tinha uma proposta de, também nesse processo de, vamos redefinir as coisas, está muito suja a condição dos Estados Unidos na América Latina, vamos ver se a gente se recompõe um pouco e tal, etc. Que é o que eu chamo de higienização, vamos falar sobre isso. E aí o Brizola foi para os Estados Unidos. E veja o que acontece nesse momento. No mesmo dia que o Brizola vai para os Estados Unidos, o Maurício Sirotsky Sobrinho me chama, eu quero que você vá para Nova York fazer uma entrevista com o Brizola. O Maurício Sirotsky Sobrinho, em pessoa, ele me chama para a sala dele, quero que você vá. E eu fui imediatamente, primeiro voo para Nova York, eu fui, e aí, mas a tecnologia da época não era muito fácil, você tinha que ter um estúdio para fazer uma entrevista. Eu já fazia aqui em Porto Alegre um programa na RBS chamado Painel, tarde da noite, entrevistas, né, de 1 hora, com vários, o próprio Sebastião Salgado, com cientistas, políticos, etc. Chamava-se Painel esse programa. E aí eu fui fazer um painel especial com o Brizola em Nova York. Como eu tinha uma relação com a sucursal lá, e o Maurício também, o Maurício, aliás, ligou para o Hélio Costa, que era o chefe da sucursal lá, de Nova York, da Globo. Escuta, eu vou precisar do estúdio da Globo para gravar uma entrevista para mim aí, com o canal e com o Brizola. O Hélio Costa ficou um pouco lá, sem jeito e tal, porque o Brizola era o grande inimigo da Globo, né? E aí, mas mesmo assim, bom, eu fui pro hotel, fui pro hotel do Brizola, o Roosevelt Hotel, que era o hotel da tripulação da Varig e tal, onde o Brizola se sentiu melhor. E lá no hotel tive uma longa conversa com ele e tal, e aí preparei a entrevista que ia ser no dia seguinte. Né? Conversamos bastante, e aí no dia seguinte fomos juntos para a Globo, onde eu já tinha trabalhado.
E chegamos lá, o Hélio Costa, olha, temos uma ordem aqui do Dr. Roberto que não está autorizado o estúdio. Diretamente do Roberto Marinho. Diretamente do Roberto Marinho. Puxa, agora o que é que se faz? Então o próprio Hélio Costa intercede, porque a Globo frequentemente usava o estúdio da Globo, o estúdio da ONU. A ONU tinha um estúdio de televisão. E aí intercede, olha, quem sabe o estúdio da ONU e tal, etc. E marcamos o dia seguinte. E lá vamos para o estúdio da ONU. Antes de chegar, no dia seguinte, antes de sairmos do hotel, a funcionária, a chefe do estúdio da ONU liga para o hotel e diz, olha, impossível, a ONU é uma organização oficial, né? Se trata de uma pessoa exilada e tal, isso é contra a nossa política e tal, desculpa e tal, muito e tal. E o Brizola acaba falando com ela por telefone. Não, mas é por isso. O Brizola tinha uma capacidade de convencimento impressionante. E eis que ela, então, lhe autoriza uma entrevista de meia hora. O programa tinha 1 hora. Né? E lá fomos nós, gravamos a entrevista no estúdio da ONU, né? Com o Brizola. E a entrevista durou 1h30. A chefe do estúdio olhava e eu percebia que ela estava gostando. Né? E passou. Concluímos a entrevista. E aí, quando terminou a entrevista, o Brizola vai lá agradecer ela e tal. E, posso lhe pedir um favor? Eu gostaria de ouvir. E ouvimos a entrevista inteira lá dentro, de 3 horas dentro do estúdio da Globo. Foi muito interessante. E aí essa entrevista passou na RBS, mas não na Globo. Né? E aí tem a questão da Globo com o Brizola, que é uma coisa interessante. Uma coisa que eu ia perguntar, o senhor participou das coberturas da eleição dele lá no Rio de Janeiro, alguma coisa assim? Não, aí no Rio de Janeiro não, eu participei de coberturas nacionais, sim, mas não especificamente no Rio de Janeiro. Que era muito tenso, né, que a Globo tentou fazer de tudo para ele não se reeleger governador lá, né? Sim, a Globo fez de tudo para... Tem um famoso episódio do Collor, né, que é uma outra passagem interessante que eu tive também um envolvimento nisso aí também. Mas o Brizola era o inimigo mortal, o inimigo principal da Globo no Brasil. Sempre foi. O Brizola era casado com Dona Neuza, que era irmã do Jango, o João Belchior Marques Goulart, presidente da República, cassado e deposto em 1964. E o Brizola divergiu do Jango na resistência. O Jango jogou a toalha e o Brizola, não, vamos resistir. E aí tem tudo aquilo que a história conhece, mas na época eu não era jornalista também, estou falando mais para entender como é que é o processo do Brizola. O Brizola não é tolerado de maneira nenhuma pela Globo, nunca foi tolerado pela Globo. Só que lá pelas tantas, assim como o Lula, né? O Maurício Sirotsky, justiça se ele faça, tá? Ele tinha essa capacidade de perceber, principalmente no Rio Grande do Sul, que era um estado trabalhista, brizolista, de esquerda. Né? Depois as coisas mudaram, mas era a resistência nacional. E ele era o principal operador da mídia, o Nelson Sirotsky, o Maurício Sirotsky, o principal operador da mídia do Rio Grande do Sul. Ele não tinha outra saída a não ser compor com o trabalhismo, com o Brizola, com o brizolismo, etc. Então ele foi muito hábil, ele se antecipou, né, e mandou que eu fosse fazer a entrevista, fez e deu com grande destaque, reproduziu inteiro um caderno especial da 0 Hora com a entrevista na íntegra do Brizola em Nova York. Nesse momento ele faz o que eu chamo de, ele se higieniza para continuar operando depois. Né? Eu não sei aí sobre essas questões de coberturas. A gente voltando, já que a gente estava falando tanto de Globo, né? Como é que foi a saída do senhor da Globo e daí o ingresso na Bandeirantes, né?
O da Globo eu saí porque eu saí da RBS. Né? Eu tinha uma boa relação com a Globo, fiz várias vezes o Bom Dia Brasil, iria seguido para Brasília, coberturas especiais. A morte do Tancredo, por exemplo. Eu fui um repórter da Globo nessa grande... Interessava muito a Globo fazer uma cobertura especialíssima, sempre dentro desse espírito. O porquê? Vamos chegar na questão da higienização. A Globo precisava fazer isso. Né? E aí precisava e botou o Sarney, que é o operador da Globo, no Maranhão, assim como o Collor, operador da Globo na Lagoas, etc. Mas, enfim, entra o Sarney, o Sarney tem todo aquele agravamento da situação, morre antes de tomar posse, mas acaba subindo a rampa, no caixão acaba subindo. Eu que narrei para a Globo a subida a emblemática subida da rampa do Tancredo para o Palácio, para a posse, aspas, né, da história. Mas, por que eu saí? Eu tive alguns percalços, assim, com chefias menores da Globo, da RBS aqui. Enfim, não vem ao caso essa história, porque ela não tem importância nenhuma. Mas eu fui convidado pela Bandeirantes. E esse assunto que o senhor fala tanto da higienização da Globo? Sim, aí vamos entrar. Sabe que eu acabei caçado na universidade, porém, em 1988 veio a Constituinte. Na Constituinte de 88, nas disposições transitórias, ou seja, aquilo que ainda precisaria ser regulamentado, né, tinha lá um artigo em que previa a anistia para casos exatamente como o meu. Assim, por falta de documentação, por obstrução, né, no acesso à informação e tal, que justifiquei, que explicavam ali, né, o meu direito, né, e eu, conhecedor disso, contratei advogado e entrei no dia e na hora, talvez o meu caso seja o primeiro caso de anistia no país, pela Constituição de 1988. Porque no dia e na hora da promulgação da Constituição, quando Ulisses Guimarães levanta o livrinho, diz, declaro promulgada a Constituição Redentora, etc, 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 na mesma hora eu estava no gabinete do reitor da universidade, na época, com um rádio portátil de pilha, na companhia do chefe de imprensa da universidade, jornalista Dilermando Torres, e entrego o meu pedido de anistia administrativa para a reitoria. Esse processo começa em outubro de 1988 e termina, não sei se alguém fez isso de propósito, mas de qualquer forma, esse decreto, esse ato administrativo que me chama de volta para a universidade, saiu no dia 31 de março de 1989. E aí já pôde começar a voltar no dia 2 de abril, agora é brincadeira minha, não fui no dia 1º de abril, mas fui no dia 2 de abril, tomei posse. Aí eu voltei para a universidade, né? Isso em 89, e aí eu voltei na condição pela qual eu tinha feito concurso, que era 20 horas, ou seja, eu podia continuar trabalhando, né, normal no mercado. É uma dúvida que eu tenho, senhor, porque o senhor entrou na Band, né? E foi âncora telejornais famosos da Band, como Jornal da Band, Jornal da Noite, e aí trabalhava em São Paulo. Trabalhava em São Paulo e Porto Alegre. E aqui, como eu tinha 20 horas, eu trabalhava segunda-feira o dia inteiro, e como eu trabalhava sábado em São Paulo, segunda-feira é meu dia de folga na Bandeirantes. Tá? Negociei isso. Então eu trabalhava segunda-feira, eu dava aula de manhã, de tarde, de noite, segunda-feira, terça-feira de manhã completava as minhas horas frente a aluno, porque eu tinha 20 horas, 10 horas frente a aluno, 10 horas de preparação de aula. Na terça-feira saía da Fabico ali, ia para o aeroporto, trabalhava em São Paulo de terça a sábado. E aí eu era editor do jornal e apresentador também, mas eu fui apresentador titular durante o período em que o Chico Pinheiro vai para a Globo e antes da chegada do Paulo Henrique Amorim. Então eu era o titular, eu era editor e apresentador
não era o editor-chefe, tinha outro editor-chefe, mas era editor e apresentador do Jornal da Band, do Jornal da Noite, programas especiais de entrevista na Bandeirantes também, tinha um frente a frente, tinha lá um programa especial de entrevista. E o senhor ficava nessa rotina porque Fiquei 4 anos nessa rotina. Gostava de uma profissão mais do que da outra. Ficava nas duas. Nas duas, uma mais que a outra. Na verdade eu conciliava os meus horários todos. É uma rotina puxada, né? Foi puxada, né? Eu tinha filhos também ali, sob a minha guarda também, mas isso tudo eu administrava. Já jovens, meus filhos não tinham mais problema. E o fato é que na Bandeirantes chegou Paulo Henrique Amorim. Essa é uma história. Tem uma história que eu quero que o senhor conte com ele, como é que foi essa relação. Então, Paulo Henrique Amorim, ele era um todo-poderoso na Globo durante um certo momento, muito vaidoso e tal, e no escritório de Nova York, e ele não aceitou ser removido para o Brasil, de volta para o Brasil. É o que consta, não sei se é verdade, mas é o que era a versão. E ele, na verdade, ele foi, de certa forma, um pouco esfriado pelo tipo de personalidade dele. A Globo também estava numa revisão geral de conceitos e tal, etc. E o Paulo Henrique ele mesmo monta um projeto para Bandeirantes. Tá? Ele precisava ter esse destaque, esse projeto era nada mais o seguinte, ele já chegou com patrocinadores na Globo. E quem eram os patrocinadores dele? Tínhamos pela frente a reeleição de Fernando Henrique Cardoso. Chegou os patrocinadores na Band. Ele chega com patrocinadores na Band. Acho que o senhor tinha Paulo Henrique Amorim. Não, na Band. Na Band. Ele tinha uma proximidade muito grande com Antônio Carlos Magalhães. Muito grande. Tanto é que ele telefonava, Antônio Carlos Magalhães telefonava. Eu, por várias vezes, atendi o telefone e era o Antônio Carlos Magalhães mandando chamar o Paulo. Então, tinha esses vínculos ali. E o Paulo Henrique Amorim chega com patrocínio ali de estatais, né, tempo do Fernando Henrique Cardoso, e mais alguma coisa da Bahia, que eu não me lembro, o patrocinador da Bahia, acho que era Ford, alguma coisa assim. E claro que a Globo aceita e bota ele de apresentador, editor-chefe, né, e a Globo me preserva, Bandeirantes me preserva ali como o apresentador substituto, que eu sempre fui, o cara que trabalhava aos sábados e que editava durante a semana. Tudo bem, é isso mesmo, não me feriu de nenhuma maneira, era essa a história. Acontece que em seguida chegou a eleição e candidatos, aí tinha Enéas, tinha não sei o que, era o Fernando Henrique, a reeleição, era o Lula, era quem mais? Não, o Ciro Gomes, né? E o Lula começa a crescer, e aí o Paulo Henrique Amorim começa, junto com um repórter que hoje está no Brasil 247, daqui a pouco me lembro o nome, traz uma informação sobre um carro do Lula, um Ômega do Lula, porque foi adquirido regularmente, porque uma forçação de barra sobre uma propriedade de um Ômega usado, e mais o apartamento, não sei o que e tal, que rendia blocos e blocos do jornal em período pré-eleitoral. E rendia também direitos de resposta do Lula, do PT. Esses direitos de resposta, a bem da verdade, muitas vezes eram obstruídos pelo senhor Paulo Henrique Amorim. Para não dar no jornal, na edição seguinte, ele, antes de dar a vinheta do jornal, vinha direito de resposta, antes da vinheta, antes do jornal, e era lido o direito de resposta do Lula, antes do jornal. Depois rodava a vinheta e entrava o... Era uma prepotência, e era uma coisa inaceitável. E isso era feito, e às vezes chegava em tempo, mas ele alegava que não havia tempo ainda de botar no jornal, ficava para o dia seguinte. E eis que chegou um sábado, era eu o apresentador do programa, editor e apresentador, veio o oficial de justiça com um direito de resposta, convido o oficial de justiça a entrar na redação, aceito, e ligo para o Paulo Henrique Amorim. Paulo Henrique Amorim, tem aqui um direito de resposta, mas você deixou entrar, deixei, mas você assinou, assinei.
E aí desce a direção da Bandeirantes, desce o Paulo Henrique Amorim na direção e tal, e não sei o quê, e assim, e aí como é que eu vou fazer agora, não sei o quê. Aí eu faço uma sugestão. Eu leio direito de resposta. Eu leio. E vocês põem na tela o direito de resposta e eu vou ler o direito de resposta. E li o direito de resposta. Não li no teleprompter, li no papel. Tá? E aí eu acabei me engasgando um pouquinho, sabe? Eu não entendia direito o direito de resposta. E aí, terminado o jornal, eu estava demitido. Por quê? Porque eu não conseguia ler direito aquilo ali, lia no papel, não conseguia enxergar direito no telefone. Eu li contrariado isso, e fiz questão de deixar que estava contrariado. Entende? Porque houve toda uma obstrução, Brizola, por parte da Bandeirantes nesse episódio. Tá? Uma obstrução do Amorim. Do Amorim, do Antônio Carlos Magalhães, que era o grande padrinho político do Paulo Henrique ali. E foi o que aconteceu. Entende? A Bandeirantes operou muito fortemente contra o Lula na reeleição de Fernando Henrique Cardoso em 1998. O Lula estava num crescimento muito rápido e essa denúncia, essa falsa denúncia que depois ficou comprovado, sobre um ômega que teria sido ofertado de presente para o Lula, como elemento de corrupção, etc. E aí, o senhor foi aí eu fui demitido em 98 da Bandeirantes, fui afastado, né, demitido, entrei com processo, ganhei o processo judicial, e resolvi, aí já estava a internet pipocando, importante, e eu tive aí veio o Fórum Social Mundial e veio o governo Olívio Dutra, em 98, o governo Olívio Dutra. O próximo tópico que eu queria entrar com o senhor é a entrada no governo do Olívio. E aí eu percebi que era hora depois de tanto, era hora de apoiar o governo Lula, e me foi feito um convite para um dos diretores e envolvimento no jornalismo da TVE e da FM Cultura. E ali permaneci até um certo ponto na TV, depois fiquei só com a rádio, e ao mesmo tempo segui, e aí comecei a fazer mestrado, doutorado na universidade, porque eu acho que estava me faltando essa titulação. E aí eu fiz o mestrado e fiz o doutorado e me fundamentei muito na minha experiência profissional para fazer esses dois trabalhos. O mestrado eu trabalhei com uma periodização da TV. Eu identifico um período, já era o declínio da TV nesse período, e eu identifico um momento em que a televisão tem o poder no país, né? Que alguns autores chamaram de TV-cracia, e eu faço essa periodização, aí, me sirvo de alguns teóricos, e proponho um termo que é o poder globocrático brasileiro. E identifico historicamente onde é que está o poder globocrático, como ele ascende, como ele descende. E identifico que isso está exatamente no período de 80 ao final da década de 90. Nesses 20 anos, a Globo exerce efetivamente o poder no país. Ela foi colaboradora no regime militar e tal, mas o poder mesmo está, e é o que eu defendo na minha dissertação de mestrado. O poder, na verdade, é uma proposta de periodização, e eu ali, claro, que observo ali que tem um declínio do poder da televisão, mas a mídia não desaparece, não desaparece, ela perde a sua hegemonia, né? Esse período ali que o senhor foi diretor, né, da TVE, como é que foi esse período que tem um pouco, dizem, né, que tem um pouco de polêmica, contestação, a sua gestão? Foi. Como é que foi? Teve polêmica ali. Eu procurava entender como uma emissora pública, né? Mas foi muito difícil conciliar essa questão. Havia um entendimento de que a televisão a TVE e a FM Cultura tinha que ter uma posição mais, digamos, adesista ao governo Olívio.
Eu até achava que isso era uma necessidade, sinceramente, mas até pelas normas da legislação pertinente, não sei, ali tinha alguns, teve divergências, sim, eu nem me lembro exatamente quais, mas acabei ficando só na rádio, né? Aí fizemos o programa da manhã, da FM Cultura, né? Fomos praticamente até o fim, mas aí eu já estava muito envolvido com o mestrado, logo em seguida com o doutorado, e acabei dando mais ênfase, de fato, assim, à minha opção acadêmica. E aí, após a TVE, assim, o que o senhor mais trabalhou com jornalismo ou preferiu ficar só na docência? Eu fiz um pouco de internet nessa época, bem pouco. Veio aí o Fórum Social Mundial, ainda na época do Olívio, né? E aí tinha uma proposta de um blog de esquerda chamado Carta Maior. E eu me envolvi com a Carta Maior, fui correspondente aqui, repórter mais precisamente, tinha um outro correspondente, e também pela Carta Maior eu fiz a Venezuela lá, o Fórum Mundial da Venezuela e algumas coisas, mas a minha ênfase mesmo era a universidade. Aí eu fiz o meu doutorado, cuja tese foi uma análise do conceito de liberdade de imprensa, a ideologia, uma análise da ideologia do presente no conceito de liberdade de imprensa utilizado pela própria imprensa. No caso, eu recortei essa imprensa com as revistas semanais de informação, Veja, Isto É, Época e Carta Capital, e usei uma metodologia lá de um autor inglês, John Thompson, que era hermenêutica de profundidade. A palavra é um pouco acadêmica demais, mas trocando em miúdos, esse cara faz uma análise dos modos de operação, de manipulação, em última análise, da imprensa. Quais são os modos? Ele categoriza os modos de manipulação. E a minha tese é uma proposta de uma nova categoria, né? De identificação de manipulação. E essa nova categoria eu batizo de higienização, por toda a experiência que eu vivi. E que vai resultar, no caso do seu Sirótico, no caso da própria Bandeirantes depois, no caso da Globo, diversas vezes, em todos os momentos, principalmente no caso do Collor, que isso é emblemático demais, tá? Que é o seguinte: a mídia opera. Há um momento que, não dá mais para operar. Aí ela trata de se higienizar, mas não porque é boazinha, porque ela precisa continuar operando depois. Eu estou resumindo isso muito simploriamente, mas é essa história. Eu vou dar um caso que eu acho, digamos assim, o mais interessante. Há vários, um atrás do outro, tem muitos casos, agora mesmo, em qualquer lugar. Mas veja, por exemplo, quem é o Collor de Mello. Collor de Mello, na verdade, era um playboy, filho do operador da Globo em Alagoas, onde eu morei também. Morei em Alagoas. E o Collor de Mello era um playboy e tal, e filho de Arnold de Mello, um senador, que contribuiu muito para a concessão da Globo, enquanto senador. E aí o Roberto Marinho, um sinal de gratidão, resolve oferecer a concessão da Globo, uma vez formada, para o Arnold de Mello, em Maceió. A partir daí, o filho de Arnold de Mello é da mesma idade dos filhos de Roberto Marinho, da mesma geração. Collor de Mello, o Arnold de Mello manda o filho estudar no Rio de Janeiro. Quem o acolhe é Roberto Marinho. Então, passa a ser membro, afilhado de Roberto Marinho,
casa, quando o casamento do Collor de Mello nasceu, o padrinho de casamento é Roberto Marinho. E Roberto Marinho dá de presente, né, com toda a relação que tem com o regime militar, dá de presente para o Collor de Mello a prefeitura de Maceió, que era indicado, eram biônicos. Né? Ele ganha, e por ali ele começa a tal de o Caçador de Marajás, que a Globo começa a dar cobertura a um prefeito de Maceió, cobertura nacional. E o cara se elege pelo voto direto aí, governador das Alagoas. Aí sim que a campanha... caso que a própria Globo fez a série agora no Globoplay, né? Tá, mas também fez, nesse momento. Tá? Aí veio a eleição... Não tem um viés tão de crítica assim, mas é meio por cima dos panos, é estilo Globo, né? Toda a dramaturgia da Globo. É dramaturgia. Aí o que acontece então com o Collor de Mello? Collor de Mello ascende à presidência da República com o discurso do caçador de Marajás, o cara que vai moralizar o país, o cara que não sei o que e tal. E a Globo é direta. E os casos de manipulação da Globo na eleição do Collor é um negócio impressionante, tem muitas histórias. Agora não é o caso. Mas dá livros e livros. E aí o Collor ascende e acha, quando chega à presidência da República, isso é uma leitura minha, mas não é muito fácil de contestar, Collor chega na presidência da República e quer ser o Roberto Marinho do terceiro milênio. O Roberto Marinho um dia irá de faltar, né? Custou, mas acabou faltando. Né? Os filhos não têm, conheço bem os filhos de Roberto Marinho, digamos, ele, né, raciocinando. Eu terei condições de formar uma rede. E começa a formar uma rede. Enquanto presidente da República, com prepostos, ele consegue formar uma rede nacional, ele assume, ele primeiro penaliza a Rede Manchete, liquida com a Rede Manchete e, através de prepostos, assume a Rede Manchete. Ah? Como se a Rede Manchete passasse a... O Marinho. Marinho não, Collor de Mello. Ah? E aí é que começa a reação do Roberto Marinho. Né? E o Roberto Marinho aí vai destituir o Collor da presidência da República. É o próprio padrinho que destitui Collor. Tá? E aí ele vai para a dramaturgia, né? O rei sou eu, e etc. Tá? Tem mais outra, mais emblemática, que eu não me lembro, e vai destituindo o Collor no imaginário do público brasileiro. E destitui o Collor. Então, ele cria e destitui. É aí que eu coloco o poder TV-crático brasileiro. Exatamente ali é o auge do poder TV-crático. É quando a Globo, não é TV-crático, porque era Globo, né? Então eu reduzo esse conceito para o poder globocrático. O Brasil foi governado pela Globo, tá? Num determinado período, foi um braço auxiliar dos militares, mas foi um momento em que ela é o governo. No período Sarney, etc., ela é o governo do Brasil. Assim, eu tenho uma pergunta assim, o senhor diz muito no meio da TV, né? Qual a expressão que o senhor usou ali do regime da TV? Que a TV domina. Que a operação, como opera, é a higienização? Não, o período, né? É globocrático. Globocrático, Nós tivemos agora, recentemente, mais, né, a partir das eleições de 18, da internet, né? Internet crático, digamos assim. Como é que o senhor avalia esse período, assim, onde que qualquer pessoa pode dizer... dar uma notícia, se quiser inventar e botar uma foto ali e dizer, não só os políticos, mas parte da sociedade tentando descredibilizar a imprensa. Como é que o senhor avalia assim esse cenário? O que acontece, né? Aí tem um processo de pulverização da informação. Ela é concentrada, a imprensa nos seus primórdios, né? Não vamos entrar na história, mas a imprensa brasileira é muito recente, ela é a mais recente de toda a América, né? Ela chega com, primeira gráfica, chega com Dom João VI, né?
a América toda já tinha imprensa. Então, a imprensa chega e chega tutelada, absolutamente tutelada, muito diferente da Argentina, do Chile, de qualquer outro lugar na América Latina, né? Ela chega tutelada, permanece tutelada muito tempo, e ainda lá pela Segunda Guerra e tal, começa a distender o Jornal do Brasil, que no início também é um jornal de classificado, mas de repente vai assumindo e tal. E tem essa concentração, né, do poder midiático sempre. Nunca rádio no interior, mas também era uma coisa muito limitada, essas concessões, etc. E os jornais locais muito com a questão provincial ali, nada expressivo, sem grande repercussão. Então a mídia sempre foi muito concentrada, e depois vem o rádio, que também, né, depois vem a televisão, que nasce concentrada, né, e forma um poder, né, um poder midiático, sempre teve influência política, né, até que há uma hegemonia da mídia televisiva num determinado momento histórico, que é onde nós chegamos. A partir daí, que é quando se dilui o poder telecrático, o poder globocrático especialmente, é quando começa a pulverizar. Começa pelo videocassete, quando as pessoas passam a ter a utilização da tela, uma escolha que vai numa locadora e tal. Já começa a competição por ali, tá? E aí vai, e aí os games, e aí não sei o que e tal, a telinha já começa a servir para outras coisas, e a própria TV a cabo, que também tem. Aí entra o capital estrangeiro, e aí que é uma coisa que aí é fatal. Aí começa a ter toda uma... E entra a igreja, e entra, né, a TV do Deus ali, né? Isso já é tudo 80, Edir Macedo e outras mais e tal, e a televisão vai perdendo a sua audiência, mas não deixa de existir. Só que também a sustentação da TV se dilui. Há outras mídias de veiculação publicitária. O outdoor tem um grande crescimento, tem também uma sofisticação eletrônica. O ponto de venda, a promoção, assume um papel importantíssimo, né? A venda direta, não estou falando de internet ainda, e chega a internet, né? E acontece o que está acontecendo. Entende? A Globo morreu? Não, mas a Globo foi salva diversas vezes pelos cofres públicos, né? A igreja tem lá seu momento, Silvio Santos, que é outro fator interessante, né? E por aí vai. Então, onde é que eu... Não me lembro exatamente da pergunta, mas como é que é a minha leitura agora? É um momento de transição. Eu acho que estamos num processo realmente crítico, né, desse mau uso de internet. Agora, mau uso sempre foi... A mídia sempre foi mal usada, né? Foi mal usada pelas grandes operadoras de TV, foi mal usada pelos caciques políticos, né? Sempre foi, né? Agora, ela também tem um processo de maturação. Eu acho que nós estamos vivendo hoje num processo de maturação da internet. Tem alguns movimentos importantes de legislação, né? E o próprio filtro da população. Você já percebe um certo filtro. Está começando, né? Está começando um filtro e é uma reação natural, humana, entende? Espera aí, chega de bobagem, ou pelo menos vamos melhorar a bobagem, vamos ser mais qualificados na bobagem. Entende? É aquilo que o senhor mesmo disse, né? A mídia é um ciclo, né? Suga, 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 vai, aí chega num ponto que peraí, tem que começar a tomar. E isso está acontecendo com a população está se ligando mais. Perfeita análise. Eu não tinha me ocorrido, mas eu acho que você tem razão. Quer dizer, há também um processo de higienização ainda muito inicial, muito, né? Mas eu acho que estamos num bom caminho. Acho que haverá essa higienização popular, né, daquilo que lhe chega às mãos. A gente se caminhando para encerrar. Chega às vistas, né? A gente se caminhando para encerrar, eu queria saber assim, quando é que o senhor decidiu se aposentar? Acabou o jornalismo? Eu fiquei 35 anos jornalista e 35 anos professor, né?
Eu, em 2003, nas minhas últimas coberturas pela Carta Maior, aí, Fórum Social Mundial, episódio na Venezuela, etc., tá na hora, porque assim, eu sempre fui meio cancelado, e também a própria idade, e aí, no momento que você também começa a se identificar, vai para uma TVE, vai para uma Carta Maior, você está se assumindo como um cidadão de esquerda. Tá? Não que o jornalista não possa fazer isso, não existe isenção. Tá? Existe adequação ao meio. Tá? Só que eu também tinha esse interesse pela academia e me faltava essa formação acadêmica, eu tinha uma vontade de usar essa minha experiência justamente para essas questões que eu acabei realizando. Então, em 2003 não chega, eu acho que encerrei como jornalista, foi meu último trabalho, foi em 2003, Fórum Social Mundial da Venezuela, alguma outra coisa a mais que eu fiz. E aí me aprofundei na minha dissertação de mestrado e fiz meu doutorado em seguida. E aí, como eu fui anistiado, né, o meu tempo inicial na universidade, fiz concurso em 73, e fiquei na universidade até 2008. Também completei 35 anos como professor, contando o período em que eu fui anistiado. Né? Que também exerci, de certa forma, na PUC, na Universidade de Lajeado também, eu fui professor. E, enfim, então eu deixei de ser nesse momento. E eu nunca fui interessante, eu nunca fui um telespectador, eu fui sempre um leitor de televisão. Fui um observador de televisão. Eu não tenho o gosto, eu não tenho a paciência de assistir televisão. Né? Mas isso não impede que eu tenha também uma visão crítica sobre a televisão, porque a televisão estava sempre presente, você não precisava ver, assistir, você estava sempre no ambiente da redação, no teu lar, no restaurante, qualquer lugar, você estava com a televisão presente. E aí, bom, mas isso já é uma digressão, assim. E é isso, então é bom, né? Valeu. Muito obrigado, quero agradecer essa oportunidade aí, tenho muito gosto. Eu que agradeço, nossa. De seguir contribuindo para a universidade também, isso eu tenho bastante gosto. Geraldo Canali, jornalista, repórter, professor, doutor, 35 anos de carreira, né? Obrigado, Geraldo. Muito obrigado pela participação.